nos está lendo essa carta. Aqui a gente já, inclusive, 1 Pedro, né? E é a primeira carta do Pedro. Já não é mais aquele Pedro, pescador, iletrado, lá. Mas aqui a gente já vai ver um Pedro já mais maduro na sua fé. Apesar de que não foi ele que escreveu, ele passava as revelações e Silvano quem escrevia. Silvano é Silas que foi uma viagem missionária com Paulo. Ele já estava auxiliando Pedro aqui. Vamos seguir aqui. Pedro, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, ou seja, cristãos chamados igreja, que são forasteiros da dispersão, ou seja, eles estavam dispersos, esses irmãos estavam dispersos, eram forasteiros. Aí ele vai dizer aqui, no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. E é bem interessante essa ideia de santificação do Espírito. E a gente já vai ver aqui a ação de Deus no chamado, no nosso chamado, na nossa salvação, que é pela graça, não pelas obras. A gente já sabe disso, a ação totalmente de Deus, segundo a sua presciência, em santificação do Espírito. Então a gente vai ver aqui algo na vida do cristão, na vida daquele que é nascido de novo, que é a santificação do Espírito. Isso é algo da igreja, de nós que fomos justificados. Essa santificação no Espírito. Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus, do sangue de Jesus Cristo. Então aqui a gente vê Deus chamando, vemos a santificação, e a gente vê aqui Jesus aparece com o quê? Com a aspersão do sangue, ou seja, o que a aspersão significava a purificação. Se era aspergido alguns instrumentos do tabernáculo de Jesus Cristo, a Ele graça e paz a vós sejam multiplicadas. Então, graça multiplicando a nossa vida, paz também. Aí ele vai dizer, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, Deus foi muito misericordioso conosco. Muito mesmo. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos sem Deus no mundo, sem esperança. Aí ele vai dizer, o que foi essa misericórdia, o que foi que aconteceu? Nos regenerou para uma viva esperança. Uma esperança viva, uma esperança certa. A esperança da vida eterna, da salvação. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E a gente, se você for ler as outras cartas das epístolas, você vai essa mensagem da ressurreição. Porque a morte, ela aflige, ela traz medo. Ela traz pavor. Mas aí o nosso Senhor Jesus, ele ressuscita dos mortos. Ele é a primícia dos que dormem. Então a morte já foi vencida pelo nosso Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Para uma herança incorruptível. Olha que coisa grandiosa.
não pode ser mais, eu não sei a palavra que seria, mas não pode ser mais corrompida. Não sei se eu posso usar esse termo corrompido, mas agora é algo certo, que vai prevalecer, que vai ser eterno. Não mais como aconteceu lá no Éden. Quando o pecado entra, estava tudo ali, na paz, Deus tinha feito tudo, Deus tinha preparado todas as coisas, e o pecado entra e trouxe a corrupção ao mundo. Então, dessa vez, agora é uma coisa que não pode ser corrompida, não pode ser desfeito. É um reino onde vai ser a plenitude. E ele vai seguir aqui sem mácula e imarcessível. Essa palavra, eu vou até ver aqui no dicionário, porque você está pronto, me ajudar muito. Que não se deteriora, imputrescível, inalterável, inatacável, incapaz de deixar-se corromper, seduzir, subornar, reto, honesto. Mas eu acho que a primeira parte, né, se enquadra mais naquilo que o apóstolo Pedro quer dizer, né? Que é algo que não se deteriora, que é algo que não se desmancha, Não se extingue. que é Não se extingue. não se extingue. Exatamente. então, pronto, algo que não se deteriora, que não se extingue. Reservado nos céus para quem? Para vós outros, ou seja, para nós que cremos em Jesus e também para aqueles que o Senhor chamar. Não só para nós que estamos aqui, mas para aqueles também que o Senhor chamar. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. No último tempo vai ser revelado isso. A gente lemos aqui, são palavras, profecias, mas que vão se cumprir e vai ser revelado nos últimos tempos. Amém. Aí ele vai dizer no versículo 6, nisso exultais, ou seja, se alegrem, exulte, não só alegria, mas por grande alegria. Se a gente parar para pensar sobre isso, é algo muito grande. É algo muito grande que Jesus conquistou para nós. Amém. Uma vida eterna num lugar onde não pode ser mais corrompido, onde não entra mais corrupção, onde não vai haver mais choro, nem pranto. Onde o sol não vai mais queimar, porque a glória do próprio Deus vai iluminar. Amém. Aleluia. Isso mesmo. Nisso exultais. Agora é interessante que Pedro está trazendo isso à memória deles. Né? Para que eles tenham isso em mente, trazendo isso à memória. A gente vai ver mais na frente por que isso. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então ele vai trazer essa memória por quê? Porque para que eles permanecessem firmes, mesmo passando por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de quem? De Jesus Cristo. Então ele vai colocar a nossa fé, vai valorizar a fé, muito mais do que ouro, né? Algo que é tão precioso aqui nesse mundo. O ouro chama a atenção. Então ele diz que a nossa fé ela é muito mais preciosa do que o ouro. Amém. Na revelação de Jesus Cristo. Ou seja,
redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E é essa pessoa que nós temos que defender. Jesus Cristo. Jesus Cristo. É tanto que nos últimos tempos vai se levantar quem? O anticristo, que se opõe a Cristo. E nós, como igreja, como batalhadores da fé, temos que defender quem? Doutrina. Existem doutrinas, são bíblicas, mas não a doutrina. Porque as doutrinas, que tem várias, elas são boas para que a gente cresça, amadureça, mas quando as pessoas mudam de ideia, quando vai para o campo das pessoas mudam. Hoje a gente cria de um jeito, hoje a gente, graças a Deus, hoje temos uma revelação sobre a graça, sobre que nós não tínhamos antes, mas mesmo assim lá atrás a gente defendia com unhas e dentes aquilo que a gente cria. A mistura que a gente estava lá atrás, a gente defendia aquilo. Então nós somos chamados para defender uma pessoa, Jesus Cristo. Amém. Jesus Cristo. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Salvação da alma, não do corpo, da alma, da essência humana. E ele vai dizer aqui, a fé consumada, a salvação consuma a fé. A salvação pela fé. E não se enfatiza isso. As pessoas você ouve uma mensagem que foca mais no seu desempenho. Focado no seu desempenho. E não na fé. Não se enfatiza a fé. Não estimula a crer, a exercer a fé. Nós sabemos que, desde o início, a palavra diz que Abraão creu em Deus e isso foi imputado para a justiça. A justificação por meio da fé. Nós vamos seguir aqui. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Olha que coisa linda. Os profetas, eles inquiriam, ou seja, eles queriam saber, queriam conhecer o que seria isso, essa graça que foi destinada para nós. Essa graça. E eles profetizaram acerca disso. Você vai ver nos Salmos, você vai ver muitas profecias, o próprio Davi profetizando sobre o Messias, sobre Jesus Cristo. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo. Então, quem falava ali, através da vida daqueles profetas, era o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo já mostrando aqui. Essa graça, essa salvação, que neles estava. Ao dar de antemão, ou seja, antes, testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo. Então, Jesus já sabia a sua missão, aquilo ali, porque ele lia as Escrituras, o propósito da sua vinda. E sobre as glórias que os seguiriam. As glórias, ele foi exaltado, o nome dele está acima de todo nome. Então, muitas glórias ele recebeu. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ou seja, para nós. Isso foi revelado para nós. Ministravam as coisas
que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam para escutar. Veja que coisa, né? Preciosa. Vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam para escutar. Os anjos anelam para escutar o Evangelho. Essa boa nova, essa boa notícia. Aí ele vai dizer assim: por isso, cingindo o vosso entendimento. Ó, cingindo entendimento, mente. Estáis com a mente preparada. Assim sendo, Ótimo. estai com a mente preparada. A mente preparada. Prontos para agir. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Graça sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Quando Jesus é revelado, graça é trazida. Amém. Quando Jesus chega, graça é trazida. Jesus é a própria graça de Deus, a manifestação da graça de Deus. Quando Jesus chega, aquela mulher que foi prega em flagrante adultério, ela recebeu graça. Recebeu graça, não foi punida segundo as suas obras más. Ela recebeu graça, recebeu absolvição, recebeu misericórdia. Como os filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Ou seja, não retroceda ao velho homem, a velha natureza, as paixões que você tinha antes. Não se amoldeis anteriormente na vossa ignorância. Quando nós estávamos na ignorância, o que nos trouxe, nos tirou da ignorância? O conhecimento. Sim. O conhecimento, a revelação de Jesus. Nos tirou da ignorância. O Evangelho de Jesus. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, santo, separado. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então nós temos que andar em quê? Em santidade. Em santidade. Nós fomos justificados, somos justos. Então nós já estamos em uma situação de andar em santidade. Porque nós somos novas criaturas. Se eu, tanto que Paulo compara a questão de se despir, ou seja, como se fosse uma roupa que eu vesti, se despir do velho homem, da velha natureza pecaminosa. Então nós, como justificados, como chamados de Deus, devemos andar em que? Em santidade. Separação do mundo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Que é a peregrinação? Uma viagem. Os teus peregrinos que vêm, né? Que saem tanto quilômetro. Então eles estão fazendo o quê? Uma viagem, peregrinação. Nós aqui estamos fazendo uma peregrinação. Nós não somos daqui. Aqui é só uma viagem, só um tempo. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Então aqui ele vai mostrar, olha, não foi por dinheiro, não foi por prata, não foi por ouro, não foi por valor material, foi pelo quê? Pelo sangue.
entre coisas, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, coisas que se corrompem. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. João, quando viu Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele Cordeiro ia ser sacrificado pelos nossos pecados. Lá em Apocalipse também, o apóstolo João vê o Cordeiro de Deus, que é uma figura de Cristo. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Agora veja que coisa interessante. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos. Então quer dizer que a manifestação de Jesus já era o fim dos tempos. Ó, já manifestou no fim dos tempos. Nós estamos no fim dos tempos. Amém. Que por meio dele tendes fé em Deus. Por meio de Jesus, nós temos fé em Deus. O qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. Fé e esperança em Deus. Não em pessoas, não em homens, mas sim em Deus. Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido. É interessante, né? Porque às vezes as pessoas fingem amar, gostar. É possível isso. Mas aí a gente percebe, né? Às vezes percebe quando a coisa é fingir. Por isso que é bom a gente ser verdadeiro. Mas não é o caso da igreja. Não é para ser o caso da igreja. Não é para ser o caso da igreja. É tanto que ele diz: tendo em vista o amor fraternal, amor fraterno, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Amar uns aos outros ardentemente. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível. Agora veja que interessante. Vocês foram regenerados. Nós sabemos o que é amor. Nós sabemos porque a gente fomos amados. Nós somos amados. E muito amados. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Então, fique tranquilo, nós temos, já estou passando da idade. Já tenho mais de 30 anos. Tem gente que fala que quando tem 35 anos, você tem 35 anos já tem 3 filhos. Ou seja, a gente não pode criar uma obsessão. A gente tem que nos cuidar, nos vestir, tudo isso. Mas nós não podemos virar uma obsessão da beleza do mundo, que nem o mundo. Porque nós sabemos que nós vamos receber um corpo incorruptível. Isso aqui, ele vai ser desfeito. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Esse corpo ele é corruptível, ele não entra. Por quê? Porque no reino de Deus não entra nada impuro. Essa carne não pode entrar.
A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Aí ele vai exortar mais uma vez no capítulo 2. Veja, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo. Dolo é falsidade? Olha aí. Engano, né? De hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Eu tenho experiência de que o Senhor é bondoso. Eu sei que vocês têm experiência de que o Senhor é bondoso. Glória a Deus. Que Ele cuidou, que Ele cuida, que Ele fortifica, que Ele mesmo disse, eu tenho cuidado de vós. Chegando-vos para Ele, ou seja, se aproxime, chegue perto, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Quem? Jesus. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Mais uma vez ele está exaltando aqui Cristo. Lá atrás ele diz, não foi comprado por ouro ou prata, mostrando o preço superior do sangue de Cristo. Pois isso está no versículo 6, pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular. Veja que é em Sião, não é no Sinai. Sião, monte da graça. Sião. E quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Amém. Veja que coisa. A nossa fé em Jesus não nos vai deixar envergonhados. E ele diz, de modo algum. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Aqui é a igreja, os santos eleitos que foram chamados. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Proclamar essas virtudes desse Deus que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não ereis. Porque a gente está acostumado com essa palavra. Erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhais, não teis alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, mais uma vez, ele vai enfatizar,
peregrinação e forasteiros. Nós não somos dessa terra. Aqui nós somos peregrinos. Que sois, a vós absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. A gente não pode negar isso. Existe essa guerra. Existe essa guerra em nós. Que luta contra a alma. Paixões carnais que fazem guerra. É um conflito. Esse conflito. Mas ele vai dizer o quê? Se abstenha. Se abstenha. Vosso procedimento no meio dos gentios. Então é o que? Uma vida exemplar. Uma vida que vai glorificar a Deus. Que vai glorificar a Deus. Para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, aí volta a perseguição. Porque eles estavam sofrendo essa perseguição, provavelmente eles estavam sendo difamados. Eles estavam sendo acusados de alguma coisa. Inclusive eu dei uma pesquisada e nessa época aqui, parece que estava no Império Romano e tinha tido muito incêndio, muito fogo. E eles sofreram a culpa. Já tinha e foi colocado a culpa nos cristãos. Os cristãos. É tanto que a gente vai ver muita perseguição a ponto deles serem queimados na rua, pendurados em estacas, colocado fogo. Na nossa nação não tem isso. Existe a perseguição, mas não chega a esse. Mas tem alguns lugares que é terrível a perseguição. Tem alguns países um exemplo, se a gente estiver fazendo isso aqui, em alguns países, se passar alguém denunciar, vai ser todo mundo morto. Isso, Coreia. Aí ele vai dizer aqui, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros, como de malfeitores, então eles estavam sendo acusados de quê? De malfeitores, pessoas que faziam mal, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, ou seja, eles observaram no nosso procedimento, no nosso modo de viver, e aqueles que eles difamam, eles sejam envergonhados. Que as pessoas dizem, não é assim. No 13, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano. Ou seja, a questão da submissão a autoridades políticas e as autoridades. Na época que rei. Quer as autoridades como enviadas por ele, por Deus, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Vivendo como servos de Deus. E quando a gente viver como servo de Deus, a gente também tem que ter o cuidado de não querer voltar à lei, ao rigor ascético, à religiosidade. Entendeu? Isso aí. Mas sabendo que você é livre. Você é livre do pecado. Você é livre da maldade. Nós somos livres. Amém. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Então ele está falando aqui do cristão no seu trabalho.
porque isto é grato ao seu senhor, seu patrão, porque isto é grato que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Então ele fala de duas situações aqui. Vocês, questão da perseguição por causa dos erros, né? De você ser difamado e você sofrer porque você é justo, porque você está fazendo a coisa certa. As duas situações. E nós não vemos a sofrer pela maldade, pelos erros. Porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguir os seus passos. Então aqui também a gente vai perceber, ou seja, Paulo está fortalecendo eles. Ou seja, Cristo também sofreu. Paulo não, Pedro, perdão. Por essa perseguição que eles estavam sofrendo. E Pedro quer animá-los. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum, se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. E às vezes nós queremos fazer justiça com nossas mãos, né? Queremos, mas Cristo entregava quem? Ao Pai. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Agora veja aqui, a gente tem essa consciência de mortos para o pecado, mortos para o mal. Vivamos para a justiça. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Nos convertemos a Cristo. Glória a Deus. Agora, Pedro, no capítulo 3, ele vai falar sobre o lar cristão, relacionamento de esposa, de marido. Vai falar também de como as mulheres, o procedimento. Veja, mulheres, sede-vos igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Aqui é uma situação de a esposa é cristã e o esposo não. Foram chamados, um é e o outro não é. Então ele diz que para que o esposo seja ganho, nem por palavra, mas por o seu reto procedimento. Coisa interessante. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa que é exterior, como um frisado de cabelo, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. No versículo 3, não vai se criar doutrina que não possa usar joias, não é isso. Mas ele está dizendo que o que é mais valoroso não é o 3, o frisado, o adereço, não é isso. Mas sim o quê? Um coração, seja porém um homem interior, ou seja, a essência
do coração unido a um corruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Aí ele vai falar também a responsabilidade do homem, a vida do homem no seu lar. E interessante que Pedro ele serviu junto com a sua esposa no ministério. Pedro serviu junto com a sua esposa. Ela acompanhava ele. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente, amigos, misericordiosos e humildes. Amém. Eu vou encerrar aqui. Compadecido, fraternalmente amigo, misericordioso e humilde. Fazendo um resumo aqui, mostrando o Pedro já trazendo várias instruções para nós. Eu falei todo o decorrer aqui. Exaltando a obra de Cristo. E nos chamando para uma vida santa, separada, andar de modo digno da nossa vocação, daquilo que nós somos chamados. E que Deus seja glorificado através da nossa vida. Amém? Glória a Deus.